Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata do dia a dia condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta. Antes de iniciarmos nosso programa, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações do programa da Conde TV. E o tema de hoje com o nosso amigo Walter Pérez. Está ficando cada vez melhor. Você viu? Tá incrível, tá incrível. Pessoal, o nosso tema de hoje, relembrando um pouco, na semana passada nós falamos sobre implantação de elevadores, sobre o tema de elevadores em implantações de condomínio, como que a gente deve receber os equipamentos, quais os cuidados que a gente tem que ter. Então convido vocês primeiro, para quem não assistiu, voltar no programa da semana passada, poder assistir, poder receber informações muito importantes que tiveram por lá. E não deixa de comentar, certo, Gustavo? Opa, é isso aí. Entendeu? Solta o celular. Não, já soltei já. O cara tá no celular, tá atrapalhando o programa. Participe do nosso programa, comente, interaja com a gente, que é muito importante para a gente fazer os novos programas, para a gente trazer convidados, para a gente poder acrescentar mais aquilo que interessa para você. E está de volta aqui no nosso programa para falar de elevador, aqui o Rafael da Arsenal Elevadores, que acompanhou a gente na semana passada e está de volta para a gente falar hoje sobre modernização de elevador. Sem dúvida, eu quero vir a terceira vez para poder já fechar a geladeira com o pé, tá certo? Eu queria apresentar a vocês também o Mauro, que ele está aqui nos acompanhando hoje. Seja muito bem-vindo ao seu programa, Mauro, e gratidão pela sua audiência. Curta, comenta e compartilhe. Eu tô aqui pensando no meu programa que eu vou montar lá no OnlyFans. Tu viu que o Rafael já entrou no nosso contexto. Porque se tem um programa que é descontraído, é o nosso. É verdade, é pura verdade. Tô pensando aqui que é se eu consigo convidar você para ir fazer um programa de elevador lá no meu canal do OnlyFans. Maurão, tu ficou 2 programas fora, voltou a semana passada. Voltei ranzinza do mesmo jeito, chato Faz do mesmo o cara jeito. parar de Usar o celular. Tava pesquisando sobre o Rafa aqui, Depois ele Arsenal. Pode né, botar gente? na polícia. Tá colocando pesquisando, arroba pergunta. Arsenal Elevadores. tá olhando aqui para conhecer mais sobre o trabalho dele. É só perguntar. Estamos aqui. E é legal o que você falou, Walter, sobre o tema modernização. Obviamente que nós temos aqui um espaço curto de tempo para explicar muita coisa. Então, realmente, segue lá, @Arsenal Elevadores, você vai ter um contato direto conosco. E o Rafael Sampaio Oficial também, para que possamos aprofundar no segundo momento. Mas vamos entregar o máximo de conteúdo de qualidade possível aqui dentro do Condomínio Soluções. Mauro, tem algum prédio velho lá precisando de modernização de elevadores? É síndico velho, é Para prédio velho. tirar a dúvida. Eu já passei por algumas modernizações, já tive caso até de substituição inteira Total. do elevador. E aí eu queria começar, Rafa, te perguntando assim, quando que vocês indicam que a gente comece a pensar no assunto modernização? Porque muitas vezes o condomínio, primeiro, ele confunde modernização com só embelezamento. É isso que eu ia perguntar. A gente tem só uma situação que é só, desculpem. Você pergunta de novo. Diferenciar o que é o que. Diferenciar o que é modernização, o que é embelezamento, porque às vezes o embelezamento basta simplesmente eu dar um talento ali na O morador acha que foi cabine, modernizado. e ele acha que foi modernizado e não foi, ele só foi embelezado. E a modernização, ela, em 99,99% dos casos, ela obriga você a fazer também embelezamento por conta de questões técnicas, né? Então eu queria que você começasse falando um pouquinho da diferença e o momento em que a gente deve começar a pensar nesse assunto. Tá. A primeira pergunta é sobre qual momento você precisa pensar em mudar ali a tecnologia do seu elevador, modernizar. Só antes disso, o pessoal às vezes utiliza a palavra retrofit. O retrofit é mais utilizado na questão de obra, certo? Nos elevadores, a gente sempre busca trabalhar o conceito modernização. A modernização, ela começa a ser necessária em que momento? O elevador, assim como qualquer máquina, veículo, uma bicicleta, uma moto, um carro, ele é utilizado com uma certa frequência. E a idade, ela é o primeiro sinal. O elevador, ele já tem ali de 20 a 30 anos, ele já precisa ser modernizado simplesmente pelo fato dele começar a estar obsoleto.
Ele pode estar até funcionando bem, mas ele já começa a ser um cara difícil de encontrar novas peças. Um segundo momento que você pode analisar é, Rafa, mas o meu elevador ele não tem 20, 30 anos de uso, mas ele foi muito usado durante 10 anos. Se eu tenho um carro e eu sou um Uber, eu troco o pneu a cada 3, 4, 5 meses. Se eu tenho um carro e sou uma dona de casa, onde eu levo meu filho para a escola, trago natação, eu troco os pneus a cada 1, 2 anos. Então, a utilização versus a idade vai gerar um resultado no equipamento. E esse resultado qual é? Ele vai apresentar mais falhas, ele vai apresentar mais paradas técnicas, ele vai apresentar um número maior de troca de peças. E isso são sinais que começam a demonstrar que a gente precisa começar a pensar numa modernização. Então, o primeiro ponto é idade versus a condição de não ter mais peças de reposição e, segundo momento, uso. Uma intensa utilização dele vai gerar talvez uma necessidade de uma nova atuação. Um exemplo claro é um elevador de um prédio comercial que antigamente tinha 5 pessoas por andar, hoje tem 30 pessoas por andar. É importante modernizar ele para que ele tenha ali de repente um antecipador de chamadas. Então essas são os dois parâmetros mais importantes para você começar a pensar nisso. Quando a gente fala de modernização, você falou, né? Instalar um antecipador de chamada. A palavra antecipador tinha ficado fora da memória. Um antecipador de chamadas. E aí eu vou me remeter aqui a um condomínio que eu sou síndico, que ele é de 85. Então, tu falou em 20... Novinho. Tu falou em 25 anos, mais ou menos, né? Para estar fazendo uma modernização, lá já está fazendo 50 anos o condomínio. Não. 40 anos o condomínio. Tá louco? Ele é contador. Idade. Ele é contador, então isso foi assim para ver se ele está ligado na matemática. Ele está certo, eu sou de 80, entendeu? Diminuir 5. 40 anos. Então, e o pessoal questiona essa parte. Sim. Nessa modernização, você troca também a parte de de maquinário lá em cima, na casa de máquinas. E isso faz parte dessa modernização ou só cabine? Porque eu entendo que de repente a cabine entra só no embelezamento. Vamos deixar a pergunta da cabine pro Gustavo, senão ele vai... Porque eu tô ficando preocupado com o que eu vou perguntar para ele. Relaxa, você pode perguntar o seguinte, troca tudo ou só uma parte? Tá bom. Mas vamos lá, como você define uma modernização? Já está claro que há já não tem muitas peças, o elevador já dá muito tranco. Existe, Walter, assim como existem carros antigos rodando até hoje, eu tenho um elevador, por exemplo, existe um elevador lá do Palácio das Laranjeiras com mais de 100 anos, que foi o primeiro elevador que a Otis instalou aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, está funcionando hoje em plena condição, mantendo algumas questões originais. Mas vamos lá, um prédio de 50 anos, gente, já é correr vários riscos, até mesmo porque o carro que você pilotava antes, ele batia no poste e derrubava o poste. Hoje, o carro bate no poste, ele parece uma folha de papel. Isso aumenta ou diminui a segurança? Isso aumenta a segurança, porque aquele impacto é absorvido. O elevador também teve muitas evoluções de segurança, então a gente está abrindo mão de muitos itens atualizados de segurança, mantendo esse elevador de 50 anos atrás. Ou seja, o risco que o senhor, como síndico, corre, ele é muito grande por essa situação. Então, quando vamos fazer essa modernização, a gente vai fazer ali uma vistoria completa. A Arsenal entrando nesse jogo, ela faz uma vistoria completa para ela apontar, eu não vendo modernização, eu não vendo peça, mas nós vamos ter um olhar clínico e técnico para apontar o que vai compor essa modernização. Isso pode ser máquina, motor, quadro de comando, que é o cérebro, todas as suas fiações, que seriam aqui a coluna dorsal, todos os botões de dentro e de fora da cabine, o operador de porta, enfim, todas essas miscelâneas de componentes eletrônicos, elétricos e até vezes mecânicos podem ser contemplados. Mas a gente pode chegar nessa máquina e se surpreender com a robustez dela, a qualidade que ela foi cuidada, mantida e dizer, olha, Mauro, não há necessidade de trocar o sistema de tração porque ele suporta essa capacidade de uso. E aí você define um edital e joga no mercado. Eu te agradeço que tu olhou para mim e me chamou de Mauro, porque eu tenho o maior prazer de ser amigo. Tenho o maior prazer de ser amigo do Maurão. É que eu olhei pro Mauro e é o nosso. Pensei em não, você. Não faz esse gesto. É o nosso. A gente chama ele de mestre. Eu entendi o bole, Mauro. Eu entendi o bole agora. Fica fazendo assim, não, vou dar 2 recados, né, Bruno? Já tá Desculpa, Walter. Não, é um orgulho. Eu só peguei o gancho e fiquei esperando tu acabar de falar para pegar o gancho. Tem que tirar onda com ele. Mas fala, tu veio perguntar da cabine.
pensar que eu vou perguntar. Pergunta essa, que a Falar um resposta é pouco boa. sobre o quê? O embelezamento. Sobre embelezamento mesmo. É o que sobrou. Porque a gente tem alguns condomínios aí, muitos falam, tem alguns condomínios que até pensavam em trocar o equipamento como um todo, por conta de falhas, por conta de tudo. Eu falo, gente, mas às vezes o problema que existe não é no elevador, às vezes é questão de energia e etc. Mas falando de embelesamento, né? Qual que é basicamente a diferença do embelezamento e da modernização? E se é possível, eu sei que varia muito, né, de preço, mas o que você faz em um faz no outro e mais ou menos ideia de grandeza, Valores. de custo. Tá bom. Vamos lá, é o seguinte, você pode modernizar fazendo uma troca total, mas raramente isso é necessário, certo? Por isso a importância de fazer uma vistoria de uma empresa independente para te dar ali o que realmente deve ser modernizado. Porque se você pedir uma proposta, vai vir um abacaxi, um mamão e um abacate. Mas qual que é a certa? Aí você vai pelo preço. Nem sempre o preço é o melhor caminho. Então, eu digo o seguinte, quando você moderniza o elevador, basicamente ela é técnica. Ela é uma modernização técnica. Ela trocou ali o cérebro, ela tirou um comando. Velocidade, às vezes. A velocidade não muda. Não muda. O que muda é o conforto da viagem, a aceleração, a desaceleração, o consumo de energia, todo esse complemento de segurança, o sistema de porta, isso tudo muda e melhora a performance e o conforto do elevador. Ouviu, Mauro? Ouviu, Walter? E ouviu, Gustavo? Agora vamos lá. A gente gasta lá uma grana. Por exemplo, o preço vai depender do perfil. Se ele tem 6 paradas, se ele é de 12 paradas, se ele é um equipamento de 29 paradas, se a velocidade dele é 1,5 metro, se é 2 metros, tudo isso vai mudar o preço. Quanto mais alto, mais caro? Quanto mais alto, maior a capacidade, mais caro. Então nós estamos falando que uma modernização ela vai partir ali por equipamento de 60 a 100 mil reais e vai bater 1, 2, 10 milhões. Vai depender de quantos equipamentos. Nós vamos considerar que por elevador você tem uma margem aí de 60 mil a 300 mil por unidade, falando de modernização tecnológica. Só que aí, Gustavo, o que acontece? Você faz toda uma assembleia, uma reunião, traz um monte de gente, vamos modernizar o elevador. O que o morador olha? Porque às vezes, o que acontece? Você gasta uma grana para modernizar e o cara vai lá, mas não fez nada. Eu só vi o botão novo. Não fez nada. Então, cara, na nossa sugestão vale a pena, Mauro, vale a pena, Val, vale a pena você que está nos assistindo avaliar com carinho o embelezamento, o redesign. Porque é aquela história, a galinha põe ovo, tem que cacarejar. Se não fizer um design novo, que vai custar ali, vai aumentar entre 20 a 30 mil a mais por cabina, a modernização, o cara não vê o resultado, ele não vê o glamour, ele não consegue perceber, tocar e sentir que foi modernizado. Ele vai até sentir na viagem, mas ele não vai ver. E aí eu indico sempre avaliar com carinho o embelezamento. E aí o embelezamento a gente fala só da cabine. Você vai pintar, vai trocar a porta, vai fazer revestimento de inox, piso. Novos painéis, se você for plotar um novo subteto com uma nova iluminação, um piso novo, um corrimão, um espelho meio corpo, o corpo inteiro, uma iluminação bacana, um revestimento de inox na própria porta do pavimento, os botões, como é que vai ser, o display, como é que vai ser. Isso é a cereja do bolo. E também, mas também só interrompendo, só um minutinho, dá uma, por gentileza aqui. Deixa ele Eu falar. não falei, dá só uma segurada aí. Não, porque assim, aí também tem a questão contrária. Porque se você faz só embelezamento, gasta uma grana, e aí o elevador tem muitos problemas de paradas, também vai ter... A pior decisão então não pode só modernizar, né, e não embelezar, e também não pode só embelezar e não tratar os problemas. Eu só tenho dinheiro para fazer um dos dois. Faça a modernização técnica, porque ela vai envolver o uso, a performance, a segurança, que neste momento é mais importante do que a aparência. Agora e comprove isso. Agora pode falar. Gentileza. Não, mas eu quero fazer uma pergunta. Posso? Gentileza, se você deixa. Não, é que na verdade só é complementar, porque assim, o condomínio que minha mãe... Gente, é o seguinte, cospe aqui que é mais da minha época lá. O condomínio que minha mãe mora, que é vizinha onde eu moro, tem um apartamento lá. Tá mal de E é um vizinha, condomínio muito antigo, aqueles, né? Que no condomínio da praia, que atravessa de um lado para o outro. Muito antigo. Aqueles condomínios devem ter o quê? 70 anos, sei lá. Mais, deve ter mais. E eles fizeram o embelezamento. Não sei se fizeram modernização, porque eu não acompanhei. Mas realmente, quando tu chega no condomínio para pegar o elevador, é um elevador novo, né? Sim, mas parece um cacareco velho subindo. Não, esse até que não. Talvez eles tenham feito alguma coisa. Tecnológicas. Porque ele também antes já não era assim, mas ele ficou muito bonito. Então
Para o morador, valoriza o imóvel, valoriza empreendimento. o sentimento é diferente. Por isso que, como síndico, você que nos assiste, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com todos os seus colegas e ver e rever e manda um comentário se você tiver alguma dúvida. É o seguinte, cara, como síndico, você tem uma posição política. Sim. Então é desafiador agradar todo mundo, mas uma coisa é certa, a valorização ela é feita pelo aquilo que tem a visualização. Sem a visualização, não vai haver a valorização. Então nós precisamos, mesmo que seja só uma modernização tecnológica, nós precisamos tirar foto do antes e do depois, precisamos compartilhar, precisamos mostrar para todo mundo. Gente, não deu para embelezar ainda, mas olha como é que ficou o nosso novo quadro de comando, olha o estado da fiação antiga, olha o estado da fiação nova. Toda essa gestão, gente, nós apoiamos como Arsenal. Não é só uma questão técnica. Nós precisamos estar ao lado direito do síndico para que ele cresça no negócio que ele é, na profissão que ele tem, e no tema elevador a gente precisa ser o seu braço direito para isso. Dá uma curiosidade minha. Então, muitas vezes quando a gente faz um embelezamento, você está trocando o elevador e coloca aquele bendito revestimento de inox e uma série de coisas. Por que o pessoal, ao invés de pegar e substituir as placas, eles colocam outras placas ali, deixam o elevador mais pesado e com uma menor capacidade? Por que não é feita uma troca efetiva dos painéis da cabine sem criado um novo revestimento por cima? O famoso piso sobre piso, vamos assim dizer. Eles fazem um piso sobre piso ali. E aí o elevador que cabia 7 pessoas passa a caber 5. Então ele reduz por Ele reduz. Muitas vezes ele reduz porque o pessoal faz isso. É uma questão de custo na proposta ou é uma questão técnica para agilizar prazo? Por que o pessoal tem essa mania de reduzir o tamanho da cabine para deixar ele com aço inox, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, Mauro, que é bem raro acontecer uma redução de capacidade, certo? O elevador, ele tem uma arcada, uma armação de ferro bruto ali. E aí ele tem os painéis, que seriam as suas paredes, beleza? Essas paredes, se forem muito antigas, elas podem até ser de madeira. Se não, elas são de chapas de aço, beleza? E aí você tem a fórmica, você tem o inox que vem depois. Substituir uma cabine inteira é muito mais caro do que revestir uma cabine inteira. Primeiro ponto, o peso. O peso ele é balanceado, ou seja, eu não perco capacidade quando eu faço esse revestimento. Capacidade de suportar o peso, beleza? Então o peso continua ali mesmo. Se eu tinha capacidade para 300, 400, 600 quilos, eu mantenho, porque eu vou balancear ele com o meu contrapeso. Fechou? Segundo ponto, a redução do tamanho da cabina. Ó, pense que a espessura de um painel de inox é milímetros, sei lá, 1, 2 centímetros, certo? Então assim, mesmo que eu tenha 2 centímetros a mais aqui, eu não consigo trazer essa redução brutamente dita. Mas o problema é onde? Quando você entra no elevador, tá lá 8 passageiros, cara, nem ferrando cabe 8, porque a consideração da norma é que cada um pese ali 75 quilos. Quem de nós aqui pesa 75 quilos? Eu. Entendeu? Tirando o Mauro. Só quando eu nasci eu pesei isso. Então, exato. Então, assim, a margem de capacidade, ela já não é o que é a realidade. Eu pergunto porque, assim, tem alguns condomínios que eu fui... Você percebeu isso? Você sente... O sentimento, ele pode existir, mas a capacidade ela não diminuiu. Agora, por uma questão de segurança, dado que é um elevador antigo, que a força da máquina, lá os kVAs dela, a potência dela, o CV dela é pequeno para o nível de capacidade que aquela máquina, aquele motor podem suportar, eles sugerem, olha, nós vamos tirar de 6 para 4 passageiros, porque a parte de tração não suporta. Ela é muito antiga, naquela época era assim, hoje não dá mais para ser assim, ainda mais que eu coloquei do revestimento e embelezei. Então isso é uma negociação interna, mas o sentimento de redução, ele é perceptível, mas ele não é real. É que nem quando você está descendo no elevador e você diz, nossa, o elevador despencou. O elevador despencou, ele simplesmente, como a gravidade ela diminuiu, ela aumentou, você sentiu que ele foi, nossa, ele baixou 5 andares, não. É que nem no avião. Baixar 5 andares, você morre, né? Você morre. Quebra, então, né? assim, o sentimento, da mesma forma, quando ele está subindo muito e ele para de vez, você, caramba, o que aconteceu? Mas é coisa de centímetros, não chega nem a metros. Entendeu a jornada? Então, o peso, a capacidade é para continuar a mesma. O espaço pode reduzir, mas não o suficiente de ser de 6 para 4, porque a espessura que é colocada, dado ali o corrimão que às vezes é adicionado, ele não é o suficiente para tirar 2 pessoas ali de dentro. Mas a medida que a norma oferta, ela realmente é reduzida hoje, dado que é a realidade aqui dos nossos amigos. Basicamente, o que ele quis dizer é que eu engordei.
Acordei. Tamanho, Tá com sono? tamanho da pança. Você tá com sono ou tá chato o assunto? Você tá bocejando, cara? O que aconteceu? Não tá gostando do Acordei não tá gostando do Acordei tema? cedo, acordei Pô, cedo. o cara vem aqui, dá uma aula de Acordei cedo, elevador. acordei Você quatro- realmente você jogou? Acordei 4h30. Acordei 4h30. Não, o assunto é super interessante. E aí, E aqui é sempre tudo muito interessante. uma hora, com a presença, com a volta do Mauro, Eu tava até para não... Quando ele falou assim, perde a capacidade, tu colocou esse negócio na cabeça, perdeu a capacidade. porque aumentou a potência. Exato. E pode aumentar a potência. Às vezes, sobre a velocidade, gente, por que é difícil você alterar a velocidade? Porque a velocidade do elevador, ela está atrelada à estrutura física que ele possui. Então, ele tem que ter um deslize, tanto para baixo quanto para cima. Entendeu? Então, assim, cara, mas esse elevador não pode ficar mais veloz? Não tem como, porque a estrutura física preparada é para essa velocidade. Pode acontecer de dar para aumentar? É possível, mas a gente vai depender diretamente da obra civil que existe ali. Posso fazer mais uma pergunta? Ou Pode? Não, eu ia até falar, porque assim, como ele colocou esse negócio da velocidade, me remeteu a alguma coisa. Porque, por exemplo, o meu condomínio é de 2012. Para a época, na verdade, a gente entendia o condomínio, o elevador com uma velocidade bacana. Hoje, perto dos elevadores mais modernos, ele é lento, né? Meu condomínio tem 25 andares Não, tem mais as garagens, dá 28. Posso explicar isso, Dá cara. 28. Quanto mais velho, mais lento. Dá 28. Você era rápido mas quando não era é- mais mas novo. não é- mas Você não tá é- ficando mais mas lento, não a é- mesma coisa do elevador. Mas eu acho que não é isso. né? a velocidade é a mesma. Velocidade são O tesão contando, muda, né? contando o subsolo vai dar 30 pavimentos. 29, 30. Se consegue, nessa modernização, se aumentar essa velocidade, é uma coisa muito substancial para você trocar dentro Vai do depender da elevador. estrutura física. Eu posso trocar todo o equipamento com uma velocidade, mas eu não consigo, talvez, adaptar aquele poço existente. Então, é possível sim, desde que haja ali uma validação da estrutura. Não, é que ali assim, aparentemente novo, né? Tem 12 anos de utilização. Aparentemente novo. Toda a Mais recente estrutura ele é e tal, cabine. Mas, tipo assim, ele é lento para atender... Porque o cálculo de tráfego é feito assim, é a quantidade de elevadores. Ele é lento, mas talvez tenha 3 elevadores lá. São 3 elevadores. Então, assim, ele poderia ser mais rápido e maior, aí seria 2 elevadores. Mas no momento que é feito o projeto da obra, é definido o Eles cálculo são de tráfego. totalmente independentes. Eles nem estão próximos. Mas Entendeu? É É da como- mesma torre. Da mesma torre, mas eles nem tão próximos. O que eu falo assim, para você aumentar a velocidade do elevador, qual seria o... Liga no saque de O coisa. quê? Faz o seguinte, essas perguntas você faz no pessoal lá, pô. Em resumo, Não, eu falo porque às vezes as pessoas perguntam, né? para aumentar a velocidade é diretamente ligado à estrutura existente. Altura do poço, largura do poço, tudo isso. E sim, com certeza vai ter que ser ali um equipamento completamente novo. Porque aí eu troco todo o sistema de tração, de máquina, tudo Não isso. existe possibilidade de aumentar a velocidade. Existe a possibilidade desde que a estrutura seja atenda. Se não, esse aí você vai trocar um pelo outro. Tá. Certo? Pode melhorar a porta, alguma coisa assim, mas a velocidade em si. Você falou em porta, esse seria o tema da minha pergunta, porque basicamente eu enfrentei uma troca de equipamento num condomínio, uma série de coisas. Algumas pessoas perguntaram por que só trocou a porta do térreo para abrir, a dos pavimentos continuou sendo aquela porta a pivotante, vertical. de eixo vertical, que não pode mais ser entregue hoje se eu for comprar um Novo não, mas novo, no não pode. momento que ele foi, No momento podia. ele podia, e aí o pessoal perguntou por que não podia trocar. E aí eu queria que você explicasse, que tem aquela questão de ter que abrir as laterais e parará para nem sempre ter um espaço. Perfeito. Então eu queria que você explicasse o porquê que muitas vezes a gente faz isso só no térreo, às vezes térreo e subsolos, e não faz nos andares, nos pavimentos. Se eu considerar a norma hoje presente, todos os elevadores precisam trocar essas portas, sem exceção. Se eu considerar a norma atual, a indicação é essa por inúmeros argumentos. Então é importante ter clareza nisso. Pela norma atual, se o elevador, quando foi entregue, respeitou aquela norma, mas hoje, pela questão da segurança, a indicação é plena, a troca disso. Qual é o trabalho que dá isso? Então a gente está falando de trocar um sistema de porta de puxar por um sistema de porta automático. É possível? Mas nós temos uma jornada. Primeiro, estrutural. Obra. Quebrar-se o
sistema de porta que hoje existe, que muitos deles se adaptam sem você mexer com obra nenhuma, já tem essas soluções, tá, Mauro? As portas slims, portas menores, que já se adaptam àquele tamanho de soleira, àquele espaço do poço. Então, às vezes, dá para a gente avaliar com carinho se já é possível fazer isso sem mexer com a obra civil. Não encontramos nenhuma porta que se adapte àquela porta. Aí não vai ter jeito. Vamos ter uma obra civil em cada pavimento, vai quebrar tudo, vai causar aquele transtorno e vai custar bem caro. Nós estamos falando de dobrar o preço da modernização quando a gente envolve porta. Se a modernização ia custar 300 mil, ela vai custar 600 mil. Mas o benefício que vem é interessante. O outro ponto é, Mauro, eu posso fazer isso em 2 momentos. Eu posso fazer a modernização tecnológica e depois eu posso fazer a modernização só das portas. Só que isso tem que ser muito alinhado com o condomínio e sim, indicamos com louvor esta análise para a segurança do usuário, dos funcionários, de quem está ali utilizando aquele elevador. Então é possível, mas a demanda de preço e trabalho vai existir. Mas grandes mudanças precisam ter grandes ações e grandes decisões. Posso encerrar então, senhor? Pode. O cara está dizendo que estava bocejando, mas ele não trouxe pão de queijo hoje. Né? O velhinho tomou café às 5 horas da manhã. Conde TV. Então, Informação de qualidade e credibilidade é aqui. Vai, então vamos encerrar que ele puder almoçar, vai. A pressão baixa. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui esse nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí o papo sobre elevadores, tenham conseguido entender um pouco mais sobre essa questão de modernização, embelezamento, quando fazer, como fazer, o porquê fazer. Tá? E não se esqueçam de curtir e comentar esse nosso vídeo para que a gente continue divulgando as questões dos nossos programas e também os programas da Conde TV. E o comentário também é muito importante para que a gente possa não só criar o nosso programa de atendimento à audiência, também para entender temas que possam ser interessantes para programas futuros. Então, além de curtir e compartilhar, peço que vocês também visitem a gente lá nas plataformas de podcast e a gente se vê semana que vem. Grande abraço, até lá! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.